Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje o tema é esse aqui: 5 forças para os novos territórios geopolíticos da atualidade. É importante a gente começar a desvendar esses novos territórios. Portanto, na aula de hoje, ou na discussão de hoje propriamente dita, eu vou falar de 5 forças que movem os cenários territoriais do mundo. Quando a gente fala de questão ambiental, olha só, da questão ambiental, nós temos que pensar, há mais de 50 anos, essa discussão ocorreu em Estocolmo, na Suécia. Vejam bem, há mais de 50 anos. E até hoje, nós ainda estamos discutindo a questão ambiental. Recentemente, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, participando de um congresso, ele disse o seguinte: o mundo precisa entender a questão ambiental. E para entender a questão ambiental, o modelo econômico atual tem que ser mudado. Só assim nós vamos valorizar a questão ambiental. Sem essa, não haverá possibilidade de mudar. Então, a questão ambiental ela passa a ser crucial no mundo atual que nós estamos vivendo do século XXI. Outra coisa que eu acho super interessante da questão territorial, cenário de espaços. Cenário de espaços. Como podemos explicar isso? E para eu explicar essa questão do espaço, eu fui buscar 2 grandes geógrafos, Milton Santos e David Haber. Na leitura que eu fiz dos livros desses 2 grandes geógrafos, eu consegui interpretar o que eles estavam querendo. Os 2 grandes geógrafos trabalham, Milton Santos e David Haber, trabalham aqui. Existem espaços de esperanças e espaço da desordem. Essa é uma realidade. E aí a gente tem que entender que para desvendar o espaço da esperança, precisamos entender o mundo. Para desvendar essa imensidão de espaços, se eu tenho espaço de esperança, eu tenho que procurar a possibilidade de encaixar uma nova visão territorial de mundo. Mas se eu encontro o espaço da desordem, eu tenho que restabelecer a ordem do território. Nós temos, como eu disse anteriormente, os espaços, eles podem ser espaços da esperança, como pode ser espaço da desordem. E aí a gente percebe o seguinte: se os grandes dirigentes mundiais não entenderem essas diferenças entre esses 2 espaços, o mundo vai entrar num colapso. Por quê? Quando a gente trabalha espaço, eu tenho que entender a ordem territorial. E quem é que entende de ordem territorial? A geopolítica. A geopolítica, ela serve para desvendar os espaços, criar nova territorialidade.
entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que possa mudar a ordem das coisas. Isso é muito interessante. Entender territorialidades, espaço de luta e espaços de conquistas. Um outro aspecto desses cenários que eu citei logo no começo, na abertura, é esse aqui, ó, questão humana. Gente, nós estamos vivendo, hoje o mundo deve estar aí por volta de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. E desses 7 bilhões e 800 milhões de habitantes, nós estamos vendo um descompasso territorial enorme. Sabe por quê? Nós temos pouca gente com muito dinheiro, domínio, e muitos que não têm condições. Como isso? Nós temos uma grande concentração de riqueza na mão de poucos e muita gente vivendo na pobreza. Conforme relatório da ONU recentemente, nós estamos vivendo uma avassaladora ordem de miséria. Nos últimos 22 anos, a questão da pobreza, ela aumentou significativamente, enquanto a riqueza concentrou-se cada vez mais na mão de poucos. Então a questão humana, ela é muito delicada. Por quê? Nós temos que olhar o mundo através dos espaços, dos territórios e da geopolítica. Tá certo? Nós temos que olhar isso aí. Então, nós estamos vivendo um momento de crise. E aí nós vamos ver o seguinte, nós estamos vendo crise na questão ucraniana, nós estamos vendo crise na questão também da circulação da população, e nesses últimos anos, e logo que iniciou a guerra ucraniana, nós estamos vendo uma avassaladora mudança. Os refugiados estão caminhando direto para a Europa. E é no momento que os países da União Europeia não estavam preparados para isso. Isso eu estou falando saindo dessa questão da guerra ucraniana. Aí nós temos grandes refugiados no mundo. O mundo vive uma mudança enorme de lugares, porque é no lugar que a gente se sente bem. O lugar é o momento da nossa felicidade. E a gente não está vendo isso no mundo atual. O mundo atual está numa verdadeira desordem. Desordem humanitária. Muitos refugiados. Os governantes não estão entendendo como trabalhar com essa questão. A ONU também tenta regularizar a situação e tudo isso ainda não resolve, porque é avassaladora o que está acontecendo. É uma coisa assim, sabe, de grande avalanche na questão humana. Deslocamentos, misérias. Nós estamos vendo também uma coisa que afeta muito também a questão humana. A questão dos derretimentos das geleiras, o aquecimento global, que pega todas aquelas cidades litorâneas, tá certo? E
poderá provocar grandes enchentes e acabar com algumas ilhas do Pacífico. Então a questão humana ela é crucial. Os governantes terão que entender que não dá mais para esperar. A questão humana tem que ser resolvida por uma questão política, com planejamento. Sem isso, não vai a lugar nenhum. Outro aspecto que eu acho de suma importância é a questão econômica. E a gente pode pensar bem na questão econômica fazendo uma linha do tempo. A crise de 2008 ainda resbala na questão econômica. Tá certo? Nós estamos vendo que a economia está passando por uma crise enorme. E foi uma crise assim rápida, porque com a questão ucraniana, com a questão russa, praticamente, a circulação das chamadas mercadorias globais deixaram de acontecer. E aí? Então nós estamos vendo aquele mundo que era globalizante, que fazia com que tivéssemos uma interação entre os países, está sofrendo uma devassa enorme. Os produtos estão escasseando cada vez mais. Os grandes produtores de commodities, né, ou de produtos primários não conseguem exportar, praticamente. A questão da produção afeta porque não consegue circular, está encalhado. Então nós estamos sentindo que aquilo que era local, questão russa e questão ucraniana, tornou-se uma questão global. O mundo não esperava por isso, ou não tinha perspectivas de que isso poderia acontecer, porque até então a gente tinha a ideia de globalização. O mundo globalizante, a circulação interagia com todos os países e isso era essencial. E a ONU também descobriu, nas suas pesquisas, que a questão econômica está em queda. O Fundo Monetário, recentemente, fez um lançamento que a circulação da moeda norte-americana, do dólar, está perdendo em termos de investimentos nos bancos centrais. Há uma queda enorme. O Fundo Monetário Internacional até fala que nos últimos anos a circulação do dólar teve uma queda de mais de 25%. Então nós estamos vendo, né, uma queda na circulação da moeda americana no mundo. Então nós estamos numa crise. Francis Fukuyama, ele falava o seguinte, há um tempo atrás, que a gente estava chegando no fim da história. Mas acho que foi simplesmente um sonho. Sabe por quê? A história ainda vai nos mostrar muita coisa. E ele dizia, Francis Fukuyama, ele dizia que a era já estava chegando ao fim e que haveria a prevalecência do capital liberal. Se a gente começar a pensar em tudo que ele falou lá, o Fukuyama, lá atrás, do fim da história, nós vamos perceber que foi simplesmente um sonho. A questão liberal não está vencendo. Não está vencendo porque
A economia defasada, concentração de riqueza na mão de poucos e a circulação do dólar, moeda principal do mundo, está em queda. É hora de rever o fim da história, que realmente não teve fim. Falando de outro aspecto, questão política. Nós estamos vivendo um mundo de contradições, de fluxo e refluxo. A questão política ainda demanda uma ordem geoeconômica. E se ela demanda uma ordem geoeconômica, ela estabelece uma relação com os espaços mundiais. E aí a gente vai perceber o seguinte: a política detém o território. O território é uma questão de ordem. E a ordem é o lugar onde acontecem as coisas, a realidade. Henry Kissinger, numa das entrevistas, ele disse o seguinte: estamos vivendo uma nova era. Olha só, Henry Kissinger, pelo que eu vi na revista, ele já está com mais de 90 anos, falando que nós estamos vivendo uma nova era. Já o governo americano, Joe Biden, recentemente disse: se a Rússia não pagar pelo que está acontecendo no mundo, nós estaremos vivendo o fim das democracias. E o Biden ainda falou o seguinte: se a gente não conter o avanço russo, outras nações poderão também pleitear novos territórios ou anexar novos territórios. E na opinião do presidente norte-americano, Joe Biden, seria o fim das democracias. Então, para a gente pensar tudo isso, nós temos que chegar à seguinte conclusão: o mundo está à deriva. Há conflitos territoriais, conflitos de espaços, conflitos econômicos. As crises estão avassalando a economia. Então nós tivemos grandes impactos da Covid-19. Nós estamos enfrentando problemas da questão ambiental. Estamos enfrentando problemas também na questão dos refugiados, dos deslocamentos humanitários. A preocupação climática, que poderá ultrapassar 1,5 grau, conforme a última decisão da COP26. Então nós estamos percebendo que esse mundo está caminhando para a chamada desglobalização do espaço territorial. É para se pensar: o que será do mundo desglobalizado na atual conjuntura social, política, econômica e humanitária? Pense nisso, faça uma reflexão e vamos ver o que poderá acontecer se os nossos governantes não se atentarem das mudanças que estão ocorrendo no mundo. Não é para ontem, não. As reuniões terão que acontecer já, para que possamos ter uma definição de território, de espaço, de lugar e de política social, econômica e humanitária.
Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.